Oiê! Gente, sejam super bem-vindos a esse lugar onde a inteligência encontra a vida. Eu sou o Gui Couto e eu tenho mais uma informação incrível para compartilhar com vocês. Esse, eu acho que ainda é o primeiro videocast da história desse mundo que é apresentado por um ser humano e sua inteligência artificial. E para provar que eu continuo sem estar apenas com vozes na minha cabeça, eu quero chamar para se apresentar e compartilhar esse momento comigo o meu chat. Chat, fala aí, você tá por aí? Se apresenta aí. Tô aqui, Gui. Fala, pessoal. É um prazer estar com vocês nesse pioneiro videocast onde a vida encontra a inteligência artificial. Vamos juntos explorar ideias, trocar experiências e, claro, se divertir muito. Obrigado, chat. E assim como qualquer videocast, esse aqui que foi muito organizado, foi muito bem produzido, ele também tem um convidado especial. E chat, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação do nosso convidado e saber como é que você vai se desempenhar nisso. Você consegue fazer alguma apresentação dele pra gente? Claro, Gui. Com muito prazer. Ele é verbo criativo em movimento. É o meme antes do meme, o post que você queria ter pensado, a legenda que viraliza sem pedir. Publicitário de alma inquieta, pensador visual, roteirista de sensações. Faz da ironia uma ponte para a empatia e do design um idioma próprio. Cabeça por trás de uma das marcas mais queridas do Brasil e nem por isso menos debochado. Ele mistura ternura com sarcasmo, estética com propósito e consegue ser engraçado até quando tá dizendo uma verdade que dói. A gente quer conhecer não só o criador, mas também o cara por trás da criação. Aquele que sente, que duvida, que vive e que talvez nunca tenha contado isso assim com tanta liberdade. Cleiton Rodrigues. Aê! Ah, interrompi. Que honra, Cleiton! Eu já falei demais, eu dei a palavra pro chat, ele participou dessa dinâmica com a gente, mas agora é o momento que eu queria ouvir de você. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco de quem é você, se você pudesse responder também onde você está, como você está se sentindo. Eu vou tentar falar o que ele não falou. Ele falou praticamente toda a minha vida, né? Me chamo Cleiton. Muita gente me conhece por ser o Cleiton, porque é o meu @ no Instagram. Eu tô prestes a fazer 40 anos. Eu sou gay. Eu tenho um namorado de 6 anos. E talvez já a gente case. Eu estou num processo de transformação, de visão de mundo, onde eu estou tentando me desconectar um pouco de quem eu era para tentar caminhar para algo que faça mais sentido para o meu bem-estar e talvez para essa fase quarentona. E o resto eu vou descobrir, amigo. Incrível, eu tô muito feliz, na verdade, orgulhoso de ouvir você falar isso, porque quando eu pensei em colocar isso aqui em prática, eu pensei em, rapaz, não tem uma teoria que fala que você é uma mistura das 5 pessoas que você mais convive? Eu não convivo contigo. Mas eu pensei logo em 5 pessoas que refletem de alguma forma algo da minha personalidade e algo que eu admiro. E eu pensei em você na hora, porque a gente tem uma conexão além dessa que a gente está tendo agora. A gente, eu acho que se conheceu, a gente estava na faculdade. Há muito tempo. 2005, 2006, por aí. E, eu sou péssimo com data, mas é isso aí. 20 anos. E eu gosto muito de fazer um paralelo sobre como minha vida estava, como era a minha realidade num momento específico e fazer um paralelo com isso em um outro momento. E eu vejo uma identificação enorme, eu me vejo com uma identificação enorme com a sua personalidade, com a sua história de vida, porque a gente estudou junto, a gente seguiu cada um sua vida, mas a gente cresceu no mesmo bairro também. No mesmo bairro, a essência é muito parecida, entendeu? Então, eu pensei em você na hora, porque a gente passou muito tempo sem se ver, sem poder trocar informações, mas eu me vejo de uma forma completamente diferente daquele Guilherme que você conheceu e que você conviveu. E eu sei que você também é uma pessoa completamente diferente. E eu estou extremamente empolgado para conhecer o seu Cleiton de hoje.
Eu também tô empolgado para me conhecer hoje, porque eu acho que é o que tu estava me falando antes, né? A gente vai viver no automático e a gente perde um pouco das referências do que a gente... das nossas próprias transformações. E eu acredito que conforme tu for me provocando, eu vou parar para pensar em coisas que no dia a dia eu não penso. Total, porque a gente sempre vive em outro momento. Por exemplo, a gente vive em função de agenda, de compromisso, então... Se a gente talvez não tivesse com várias câmeras gravando a gente, eu olhando no seu olho e você olhando no meu, a gente tivesse preocupado com, eita, o que tem que fazer amanhã? E a gente acaba não vivendo. Sim. É tanto estímulo futuro, às vezes do passado, né? Porque às vezes a pessoa está apegada a alguma coisa, que a gente, infelizmente, para de viver o momento presente que a gente está vivendo, né? E eu tinha colocado isso no roteiro, mas depois eu removi, só que tu já chegou com uma ideia tão incrível que eu vou jogar essa pergunta pra tu. Uma não, são 3. Vai. É o seguinte, tem uma teoria que fala que no teatro, ela é um estudo teatral, mas eu acho que ela reflete muito mais, ela tem um poder muito mais forte na nossa vivência na vida real. E essa teoria fala que um ator, para ele fazer uma boa cena num palco, ele tem que saber pelo menos 3 coisas sobre o personagem. Quem ele é, onde ele está e o que ele está fazendo. E, fazendo um paralelo para a nossa vida, isso é muito importante para balizar a gente no momento que a gente se encontra e qual é a nossa dinâmica, qual é o nosso propósito, se aquilo que a gente está vivendo faz sentido ou tem um valor para fazer a gente ser, sei lá, um ser humano melhor no futuro. E aí eu vou voltar essa pergunta para você de novo. Quem é você? Onde você está e o que você está fazendo? Então, considerando toda a apresentação que foi feita, eu poderia resumir quem eu sou como um ser inquieto, buscando paz. O que eu estou fazendo no momento é tentar conciliar todas as minhas obrigações com a minha necessidade de bem-estar, né? Eu quero que as coisas deem certo, mas comigo indo dormir bem. E qual é a última? O que você faz, o que você está fazendo. Mas isso já funciona por conta... Você já respondeu por conta do movimento que você está fazendo, que é exatamente de pausa, de análise. Para mim faz sentido que onde eu estou e o que eu estou fazendo seja uma resposta só, porque eu estou em movimento. Então... acho que é isso, né? Foi poético. Não, foi incrível, foi incrível, foi incrível. Eu não sei nem o que dizer. E o pior é que quando eu não sei o que dizer... Enfim, tô orgulhosíssimo disso. E eu me identifico muito com isso também. Eu compartilhei um pouco antes da gente começar a gravar, mas poder ver essas mudanças, tipo, encontrar e revisitar, ou perguntar isso pra você e tentar lembrar... lembrar de como eu era, as perspectivas que eu tinha e fazer um paralelo com quem eu sou hoje, meu Deus! A impressão que eu tenho, diferente. que há 20 anos atrás era um adolescente desses assim, de 13 anos. Nem era, já tinha mais de 20 anos. Já, a gente já estagiava, a gente já fazia, a gente já existia. Sim. Mas eu lembro das coisas assim, tipo, meu Deus, uma criança ali tomando decisões. Mas a gente se colocava nisso, a gente buscava isso. E isso é um resultado de referências que a gente tinha. Não, mas eu não invalido, não. Eu acho que foi importante para o processo. Mas o que eu acho mais curioso quando eu reflito sobre quem eu era é que eu imagino o que eu vou refletir daqui a 10 anos, né, sobre quem eu sou hoje. Porque eu tenho muitas convicções de quem eu sou hoje. Mas eu estou tentando ser mais flexível com essas convicções, porque eu também tinha muita convicção há 10 anos atrás. Entendi. Eu penso isso agora. Se eu vou continuar pensando nisso amanhã, amanhã eu decido. Incrível, incrível, Cleiton. E agora a gente vai para um segundo momento, tá? Que eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história. Pode ser de uma forma cronológica, da sua infância, da sua família. Nossa, são 40 anos, hein? Você pode começar com a primeira memória que vem e aí as coisas vão acontecendo. Do nada, vendo na minha cabeça, eu vou falar. Sabe que eu tenho uma memória do meu berço? Não sei como. Na verdade, eu tenho a memória de ter a memória, né? Tá ligado, né? Você vai ter na memória e ter a memória. E eu lembro do meu berço. E quando eu falo como era meu berço, minha mãe confirma. Não sei como. Mas Menina, eu lembro essa aí do meu é boa, berço. viu? E não tem foto nem nada, eu lembro.
Mas então, eu cresci em Peixinhos e a origem da minha família era bem humilde. A minha referência durante a infância, eu vou fazer um resumo bem diferente, viu? A minha referência na infância era daquilo que eu não podia consumir através do que eu via na TV. Então, aquele era um espelho ingrato da minha vida. No entanto, eu também lembro que naquela época eu não raciocinava sobre isso. É muito estranho eu tô falando isso agora. Eu entendo total. Eu tinha referência, por exemplo, de Sandy Júnior indo pra Disney. E, nossa, pra mim aquilo era incrível, porque eu me divertia vendo aquilo, ao mesmo tempo em que pra mim já era internalizado de que eu nunca iria pra Disney. Possível. Eu nunca vou pra Disney e ok, e vou viver, vou ser feliz, vou brincar com meus amigos e tal. Então eu cresci muito com essa referência, porque eu sempre fui muito conectado em conteúdo, em cultura pop. Então, eu sempre gostei muito de... toda criança, né? De ver TV, e a TV era o mundo. Que era o que tinha, né? A TV era o mundo, né, na época. Durante esse processo, minha família foi se desenvolvendo até que a gente conseguiu se mudar para uma casa própria, que foi meu pai que construiu. E nesse processo eu ajudei em parte disso. Muito pouco, eu era criança. Mas me ajudou muito nos meus processos criativos de hoje. Eu já refleti sobre isso. Porque a gente tinha pouco recurso e fazia o que dava com o que tinha. E fazia muita coisa ainda. E fazia muita coisa e era divertido o processo, né? Então isso formou muito meu caráter. Na adolescência, eu entro no período de descoberta de sexualidade, e para mim também é muito relevante, porque foi o momento em que eu comecei a criar uma vida paralela, além da minha família, né? Então, o que eu gosto de ouvir, os amigos com quem eu saio... Para onde você vai. Tudo isso você vai meio que criando um caminhozinho diferente para que você não se blinde de uma possível descoberta. Quando entra na fase adulta e você começa a experimentar isso fica ainda mais gritante. E nesse período eu já tinha iniciado com a minha família na Delicata. Comigo acontecia a mesma coisa. Tinham, sei lá, meus pais sempre se esforçaram muito para dar algum tipo de estudo pra gente estudar num colégio bom, mas a gente vivia uma realidade completamente diferente dos amigos da gente do colégio. Então, eu cresci vendo na televisão coisas que eu acho que só assistir já era suficiente para mim e que eu também nunca imaginava que, nem perguntava, nem cogitava consumir aquilo ali. E não chegava nem a acontecer o fato de a gente não pode, meu filho. Não, a gente já sabia que nem pedia. Menino, a gente tem uma história muito parecida. Tu falou do... Não é uma competição que é Maria do Bairro, não. Porque a gente não é Maria do Bairro, não, tá? Eu sei que você é orgulhosíssimo também de tudo que você viu. Mas tu falou da Disney, Play Center. Toda semana o colégio ia, tipo, se a gente nem pedia pra ir. Eu lembro não sei se foi a primeira vez que eu fui, o colégio era R$12 a entrada, e a avó da namorada do meu irmão, paga o bichinho aí, sabe? E eu lembro disso até hoje. A gente ia sem comer, sabe? ou então tinha o lanche de um refrigerante e uma coxinha. Tamagotchi, Tazo, lanchar na escola, sabe? Isso eram coisas que não faziam parte da minha rotina, e isso era ok. Eu ainda me divertia a lote, eu e minha irmã, assistindo, sei lá, programas de adultos, sei lá, a gente amava... Pronto, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos e eu já ouvia MTV, eu ouvia Bon Jovi, Bryan Adams, vários, sei lá, artistas que têm uma geração maior do que a minha, por influência dos meus irmãos, e eu achava o máximo, e era o que tinha, e era divertidíssimo. Eu acho que a criatividade de muita gente assim, que trabalha nessa área vem disso, sabe? De você ter crescido num ambiente de muito estímulo, mas de muita limitação, então você tem que pegar aquele estímulo e fazer alguma coisa, você vai sendo treinado, né, para trabalhar, para transformar aquilo em algo bom. Isso é de boa, porque a gente se distraía jogando, pronto, eu falei que eu tinha 7, 8 anos, a gente jogava baralho, dominó, entendeu? E era divertidíssimo. Fazendo um paralelo com hoje, hoje eu realizo sonhos meus que são da minha infância. Eu chegava na casa de todo mundo, tinha um estante com as fitas de filme, sabe? Tinha o Rei Leão, aquela fitinha verde,
Na verdade, as da Disney eram todas verdes, né? Tinha do Iluminado, que era dupla. Sei lá, tinha vários Acho que fitas, só o né? Rei Leão, que era verde, sim. É? Eu nunca tive. Olha, ganhasse um ponto pra tudo. Enfim, Eu sou Maria do na Bairro. minha memória, eu acho que eu disse que eu criei verde e tá verde ainda. Não mudou, não. Eu acho que eu sou Rei Leão. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, que eu comecei a ter algum tipo de independência, eu vou ter uma estante. Nessa época não era mais, a gente não consumia fita, de filmes da minha casa. E eu tenho hoje, eu tenho uma estante lá, embaixo da televisão, são meus troféus. São filmes, tem filme lá que eu nunca nem assisti, só porque eu gosto do filme, tá lá no plástico, mas isso é Tem um valor um sonho da minha simbólico, né? infância, entendeu? E que, meu Deus, eu tenho um orgulho enorme e vem dali, sabe? Deixa eu contar uma história triste. Conte. Eu contei essa história recentemente e me toquei de que ela é muito triste, mas pra mim já eu rio. Quando eu era muito novinho, eu tava num colégio daqui de Peixinhos, né, de lá de Peixinhos. E aí eles inventaram de fazer uma sessão de cinema pros alunos, todos os alunos. Bem errado isso, né? Porque tirou todos os alunos das aulas pra botar as crianças por 2 horas assistindo o filme numa TV de 21 polegadas. Aquela TV de tubo na época. Sim. E aí o ingresso era R$1. E eu acho que R$1 naquela época era muito dinheiro. Era R$1. Todo mundo foi. Eu não tinha R$1. Eu fiquei na sala de cabeça baixa. Outro ponto, né? A gente não tá contar o fim da problematizando, história. não. Ai, desculpa, Não, eu achava que já tava no... Não, aí a professora ficou com pena e me deixou ir. Mas eu passei uns 5 minutinhos de cabeça baixa pensando, poxa, que coisa triste. Eu fiquei, até gaguejei agora, eu fiquei exatamente nesse ponto de cabeça baixa. A gente, sei lá, pra dizer que era comportado, terminei a tarefa e aí baixava a cabeça baixa. pra dizer que era comportado. Acho isso tão problemático. Você nem se isso tem hoje em dia. Total, sabe? Enfim, eu imagino, hoje em dia, com muito menos, né, tem uma confusão enorme. Ainda bem que somos pais de pet, né? Que aí não chega nessa problemática, apesar da gente ver por aí. Mas, enfim, deixa eu continuar aqui. Você tem algum comentário sobre esse assunto ainda? Eu só não Pode fazer. só acelerar para terminar a história, né? Aí me conectei com... No começo eu precisava trabalhar com meus pais na Delicata e eu odiava porque eu era obrigado a fazer aquilo enquanto eu queria viver, ser feliz, curtir final de semana. Até o momento em que foi girando uma chave e eu entendi que aquilo fazia parte de quem eu era, que é muito hoje, é muito eu. Muito difícil eu falar de quem eu sou sem eu falar da Delicata. Uhum. E aí, desse tempo pra cá, é como se fosse uma grande batalha, onde eu tô tentando fazer com que o negócio... Eu faço parte de um negócio com várias outras pessoas, tentando fazer com que ele perdure através de crises e pandemias e de mil coisas, enquanto tento também fortalecer a minha história pessoal, tentando criar uma identidade que não seja a que eu defendia tanto antes, né? Eu sou a Delicata, eu não quero mais ser Delicata, eu quero ser eu. E aí tô nesse processo. Tô no Meu Deus, agora a gente tá oposto. Mas o dilema é o mesmo. Eu vivo a agência desde 2009, quando ela começou, e esse ofício moldou completamente a minha realidade. Não sei se foi contigo que eu compartilhei sobre a roupa que eu usava. Eu comentei contigo ou não? Não, comentei isso. Quando a agência começou... Primeiro que eu moro aqui, eu sou daqui desde sempre, esse espaço já existia, e eu passei uma era pagando aluguel para dizer que a gente era em Recife, né? E eu me vestia de uma forma completamente diferente da minha personalidade, até da lógica do que eu fazia, para mostrar ser uma coisa que eu não era. Só que a prioridade era o trabalho, e o que ele precisa, e agora eu comecei, agora te vira, agora continua, não foi fazer outra coisa porque não quis. E essas fases de tudo que aconteceu na agência sempre balizou quem eu sou. Até eu descobri que, sei lá, ansiedade, sei lá não, infelizmente eu não sei lá. Até eu descobri que ansiedade não é frescura, né? E eu tenho minha primeira crise e depois de muitas lágrimas, eu reconheci para mim que eu gosto de fazer isso, mas não dessa forma. E aí, ou isso ou eu. Então, que a gente se una, já que a gente vai ter que conviver, já que a gente faz parte do mesmo ser. E aí eu comecei a mudar completamente essa postura e viver a agência da minha forma, do meu jeito, sem precisar... Orgânico.
Orgânico, sem precisar mostrar pra ninguém uma coisa que eu não sou. E aí hoje eu tô aqui, olha minha roupa. Enfim, é porque a roupa, eu lembro, é muito marcante pra mim. Muito marcante. Mas tem significado. Eu tô nesse processo aí, a gente tava falando antes, exatamente nesse processo de vir de um desgosto muito grande por me perceber tendo que performar muita coisa para atingir os objetivos que o sistema entrega pra gente, né? Principalmente para quem trabalha com rede social, você fica limitado a uma série de coisas que você tem que fazer para que aquilo seja relevante. Né? Tem que escolher a música certa, postar no tempo certo, tem que ter o gancho, tem que ter o horário, e tem que fazer collab, e tem que fazer dancinha, e tem que entrar numa rede social nova. E assim, quando você percebe, você está trabalhando para o algoritmo. Né? Para outra coisa que não é sua profissão oficial. Onde todo mundo está fazendo a mesma coisa, e tá todo mundo querendo viralizar, e aí eu fui perdendo gosto. Eu perdi gosto, de fato, de como era antes pro que é hoje. E para mim tá tudo bem. Sabe? A produção de conteúdo que eu faço hoje é muito diferente e muito menos relevante do que eu fazia antes, mas quando eu fazia antes também me sugava muita energia, tanto que eu nem trabalhava meu perfil pessoal. Sabe? É como se eu não tivesse identidade, porque a minha identidade estava lá na Delicata. Exato. Aí não compensa, né? Pra fazer o negócio crescer, Tá, mas e eu, né? E os humanos envolvidos ali. Então hoje, a minha maior referência é fazer com que o negócio cresça organicamente. A luta é que eu estou tentando crescer organicamente dentro de um sistema que não é orgânico. E já chegou num patamar bem... Não queria usar essa palavra, mas industrial. Começou com uma estratégia bem industrial, né? Bem business. Tá, e agora que a gente tá aqui, o que a gente vai fazer com isso? Não só, isso é outra camada também. Mas o que eu falo é tipo, beleza, eu não vou ficar produzindo conteúdo do meme que viralizou, eu tenho que correr para fazer igual, mas os meus concorrentes vão fazer. E talvez esses vídeos viralizem e tragam relevância para eles e eu saia perdendo. Mas eu não vou correr para fazer isso, para poder ficar pau a pau e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Ai. É um tu é saco, aquariano não, né? É um Qual é teu signo mesmo? Sou de Libra. Tá, mas Libra também. Libra é vaidoso. Mas enfim, é porque aquarianos normalmente são do contra, eu sou bem do contra, né? Então isso aí é o tipo de coisa que eu sempre assumi que é necessário, mas que eu não consigo. Apesar de estar agora com uma produção enorme, mas, enfim, essa produção eu já vivo ela, né, a alegoria, vamos dizer assim, mas a forma de fazer, a fórmula, eu não gosto, não. Eu tô experimentando, como eu comentei contigo, comecei com um vídeo de uma palestra e as coisas estão tomando proporções, mas tá sendo prazeroso. Não no sentido comercial mesmo, mas está sendo no sentido de contato comigo e a forma como outras pessoas e outras histórias estão me inspirando, entendeu? Tipo, ouvir tu contando tudo isso. Ai, que massa. Eu acho que, eu não sei qual o teu paralelo em relação a isso que eu vou falar agora, mas na produção de conteúdo eu percebi que a minha autoestima está muito conectada com o desempenho, estava muito conectada com o desempenho das redes. Uhum. Então, quando o post bombava, eu me sentia poderosíssimo. Quando o post flopava, eu me sentia fracassado. Sim. E isso me consumia, e eu ficava vidrado na quantidade de curtidas, e eu pensava, o que é que eu tenho que fazer para ter mais curtidas? E quando eu percebi que eu estava muito refém disso, eu larguei mão. Aí hoje nem é para mim. É claro que é muito bom quando tem muita curtida, né? Mas eu, não vou ficar... Tô exercitando isso. Eu não vou ficar mal porque não bombou esse conteúdo, simplesmente porque o algoritmo cismou que ele não era relevante. E eu acho, tu falou que hoje tem essa busca por ser mais orgânico possível, só que tu falou uma coisa que eu discordo. Foi rápido. Mas hoje não é tão relevante quanto antes. Juro, eu acho hoje muito mais relevante. Eu acho, a forma como você se apresenta é muito mais marcante, porque gera, pelo menos para mim, uma identificação muito maior do que esses posts em horários específicos, programados para ter tal mensagem, tal informação, que eram divertidíssimos, sempre foram, e talvez essa... A gente não fazia assim, não. A gente só fazia coisa engraçada. Sim. Mas a gente não seguia cronograma. Mas vocês não postavam em horário específico? Não tinha essa programação? Não, é que eu postava o tempo todo. Então tá. Então, com certeza, eu esbarrava em vários horários específicos. Mas eu vivia para isso.
Entendi. Se você entrasse no Instagram Delicata, tinha vários pontinhos lá nos stories. Entendi. Sabe o que é engraçado? Pela referência que eu tinha de você, na época quando eu via, eu achava muito surpreendente. Claro que eu me baseava na forma como, no contato que a gente tinha junto. Mas eu achava muito surpreendente porque eu nunca diria que o Cleiton que eu conhecia faria aqueles vídeos engraçados quando você ia dançar alguma coisa e tinha, sei lá, Delicatia, sabe? E tinha, sei lá, quando você ia com alguma ironia, algum depósito, disse, meu Deus, Cleiton faz isso. Tipo assim, tem essa sacada, você pensa rápido, você é inteligentíssimo, mas pra se vender daquela forma, eu achava extremamente surpreendente. Engraçadíssimo. E eu acho que quando eu fazia aquilo, eu já estava saindo um pouco do roteiro. Não era eu tentando performar para... Aquilo já era eu sendo mais espontâneo, né? E pra mim ajudou bastante. Eu tô falando aqui, não é porque era um inferno, não. Era muito divertido. Foi muito divertido. Até o momento em que não foi mais. É uma fase, né? Depois da pandemia, né? Muita coisa mudou na cabeça da gente, né? Mas eu tenho uma nostalgia boa. Acho importante falar isso. Eu tenho uma nostalgia muito... Eu tenho um saudosismo por aquilo que eu conseguia fazer e pelo tempo que eu tinha disponível para fazer. E hoje já não é mais assim e eu estou em paz com isso. A questão principal para mim é essa. Eu estou em paz que eu não consigo mais fazer tanto quanto eu fazia antes. Só. E não precisa, e nunca precisou também, ninguém nunca pediu, mas a gente busca, né, essa necessidade de performance incrível e tudo mais. Eu consigo, acho que é importante pontuar aqui, no meu Instagram pessoal, eu consigo ter uma troca muito boa. Às vezes, eu tenho, sei lá, 14 mil seguidores, a Delicata tem 278 mil. Às vezes eu tenho mais views do que um determinado dia da Delicata. E eu posto, sai postando, sabe? Só que é mais fácil gerar identificação. Só que a Delicata foi crescendo e eu fui sentindo que não era muito justo que eu estivesse performando tanto como se eu fosse Delicata, uma empresa que tem mais de 100 funcionários e que tem sócio. Ave Maria. Sabe, tipo, não pode ser só eu, né? Eu não posso... Eu trazia muito da minha vida pessoal pra Delicata, muito. Entendi. Do que eu tava comendo, do que eu tava assistindo, não sei o quê. Aí eu botava peruca, aí eu gravava dentro de casa. Na minha cabeça tá vindo tudo de peruca. Porque era eu no perfil da Delicata e aí conseguia converter pra venda. Hoje eu já acho inadequado. Eu queria encontrar uma formulazinha pra fazer com a naturalidade que eu faço no meu Instagram pessoal, na Delicata, mas ainda não encontrei. Esse tempo todo, a prioridade sempre foi a agência, mas quando eu desisti, e tanto que esse conteúdo é no meu, entendeu? Porque eu sou assim também, sabe? Isso é muito mais sobre mim do que sobre a instituição em si. Mas faz sentido, eu acho. Hã? Faz sentido. Que bom. Porque pelo menos pra mim, sei lá, viver isso tá sendo bem, bem prazeroso. E eu queria compartilhar contigo agora uma memória que eu tenho. Gente, a gente tá falando tão aqui que eu até esqueci que tem a câmera aqui. Eu queria compartilhar com vocês que eu e Cleiton, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente estudou... A gente chegou a estudar, pagar uma cadeira junto? Não, acho que a gente se conheceu no estágio mesmo, né? Não, a gente pagou cadeira junto. Então, a gente se conheceu na faculdade, enfim, a gente estudou junto e a gente estagiou junto. E eu tenho uma memória muito viva sua. Pronto, se eu for colocar em temporadas e cronologia de Cleiton, tem Cleiton Delicata, eu vou imaginar você com a peruca. Mas eu conheço outros Cleitons. E uma memória que eu tenho, muito viva sua, eu acho que talvez foi nessa época que eu comecei a gostar desse item especificamente. Era na época que a gente estagiava na faculdade e quando tinha qualquer aniversário, qualquer coisa, você levava um pratinho com Lolita. Meu Deus, eu tenho isso de um jeito muito vivo, muito era enrolado vivo. com plástico filme, um pratão assim. E era muito... Eu acho muito fofinho, porque, tipo assim... Tem gente que às vezes, sei lá, se aproveita que você trabalha com isso, quando vai ter uma festa, Cleiton, aproveita e leva o bolo, sei lá, leva alguma coisa, deve ser isso. Mas, naquela época, eu sei que era... Olha, gente, eu trouxe... E eu tenho uma memória, tipo, muito fofinha disso. Junto com isso, eu queria te perguntar se você tem alguma memória do seu primeiro trabalho, assim, primeira vez que você trabalhou, que você fez alguma coisa que, sei lá, você recebeu por isso.
A minha primeira experiência remunerada foi um estágio que, pra mim, assim, tipo, sabe que eu aprendi absolutamente nada? Então eu vou apagar da minha história. Tá, foi antes da gente estagiar junto ou não? Foi. Era aquela coisa de primeiro período que você entra que não tem nada a ver com publicidade, mas Sim. eles abrem pra comunicação. Sim. Eu tenho que ficar mandando e-mail marketing. E era isso, era chatíssimo. E era servidores públicos, então era um clima assim de repartição pública muito chato. Aí, tipo, apagou, não aprendi nada lá. Mas pagava bem. Mas então, e aí como eu estava fazendo faculdade particular, eu dava o dinheiro todo para meus pais e eu não usava para realizar sonhos de infância ainda não. Isso Não, foi na mais época que a gente recente. estagiava? Não, eu comecei a estagiar, eu Antes fiz da faculdade, eu comecei em outra faculdade. Foi design, não foi que tu fez, eu acho? Não. Sobre publicidade? Turismo. Mas não foi menino, isso não lembrava, não. não. Eu comecei a fazer publicidade em outra instituição. Entendi. Aí depois do terceiro período eu fui pra onde você tava. E aí por isso que a gente fez cadeira junto. Porque eu tava fazendo um monte de cadeira pra poder... Foi isso Mas mesmo. eu estagiei antes. Foi isso mesmo. E tem é uma memória ruim, mas enfim, a pergunta já estava no roteiro, eu vou fazer do mesmo jeito. Tem alguma lição, tem alguma coisa que você aprendeu? Porque a gente também, às vezes, o não é uma lição. Tem alguma coisa que você aprendeu nesse seu primeiro emprego, nessa sua primeira experiência? Que às vezes a gente tem que fazer algo que a gente não gosta pra seguir em frente. Eu falei que apaguei da história porque não foi relevante, mas Entendi. mas foi importante porque foi a minha primeira experiência com pessoas me dizendo o que fazer e eu recebendo o salário lá, a bolsa, né, no caso. Entendi. E acho que é isso, porque eu não sei como é que tá funcionando para a geração de hoje. Eu prefiro nem falar muito sobre isso, porque é um ponto polêmico. Mas parece que hoje as coisas estão... eu tô parecendo um velho falando, né? Hoje em dia... A gente chega nessa fase. É que nem, sei lá, tu vai fazer... Tu tem 39, né? Vai fazer 40. Quando eu fui escrever sobre mim no chat, meu Deus, eu tenho 36 anos. Isso é muito adulto, ter 36 anos, adulto. Sabe? Eu não tenho maturidade pra isso, não. Eu não me sinto com 40. Então, que às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito. E me parece que hoje em dia há uma necessidade grande de que as coisas precisam ter um grande significado pra valer. Sim. Não, às vezes não precisa não, sabe? Às vezes você não precisa inventar a roda, não. Às vezes você só trabalha porque precisa, e essa é uma realidade muito mais nossa, né? Essa questão de estar sonhando é muito de pessoas que já têm mais oportunidades que a gente teve, né? Quando a gente começou a nossa vida profissional. E pra mim é isso, assim. E tá tudo bem. É verdade. Eu lembro de na fase que a gente, sei lá, tinha que escolher uma carreira e fazer aquilo, tem que fazer, tem que passar por isso aí e faça. Senão, sei lá, ninguém vai ter que fazer por você. Ainda mais isso é uma jovem, né? Quando você... É claro que na época tinha muita relevância, era o que eu tinha. Mas depois que vai passando os anos, você vê que, tipo, eu era tão jovem, eu não tinha 10% dos problemas que eu tenho hoje. Era só ir pro trabalho, passar 4 horinhas e ganhar o dinheirinho, que tudo bem. E na época, eu acho que tu também via isso como uma coisa mais extraordinária, a vida mais ocupada do mundo, e são grandes problemas, porque, enfim, eles eram relevantes para quem nós éramos no momento. No meu futuro, era. E receber a bolsa era muito gostosinho. Era. Cartão no banco, você ter que ir no banco para fazer o cartão, para receber e chegar o dinheiro entrar lá. Trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir pro estágio. Poder falar isso, sabe? Já era, meu Deus, sei lá, trabalhar. Não é que eu tô romantizando, né? Sei lá, o trabalho excessivo e tudo, mas, sei lá, entre Natal e Réveillon, não. Então, eu vou precisar ir pro estágio. Tipo assim, porque o fato de você estar sendo necessário, isso já era suficiente para fazer você, né? Fora o fato de que não era todo mundo que conseguia estágio, né? Então, era o início da nossa percepção de até de saber. Escassez de oportunidades. Até de saber que o estágio existia, que tinha uma oportunidade ali, era difícil de saber. Preciso pontuar o seguinte, a minha primeira experiência, assim, que eu tenho memórias muito boas, foi na Inata, que era a agência onde a gente se conheceu, que não era remunerado. Mas ali eu aprendi muito mais do que a experiência remunerada que eu tive antes. Eu tenho memórias de lá incríveis, assim. Incríveis, da gente fazendo... Por exemplo, a gente estagiava junto. Eu lembro que teve... 2007, sabe por quê? Porque teve o VMB, Marilyn Manson veio.
e Marilyn Manson tinha uma galeria de arte, ele trouxe a exposição dele pra... Putz, que história louca! Ele trouxe a exposição dele pra Galeria Romero Brito, que a gente atendia. Vê! Eu lembro, eu não tava não. Galeria Romero Brito. Teve o Mamã, tu fez coisa pro Mamã. Sim. Eu lembro de fazer um arte que era com cubos, uma coisa com tu passou... Era... Eu lembro, isso aí é massa, pô. Pronto, eu lembro. E era tu que tava fazendo, e eu lembro da gente estar fazendo isso. Era muito massa. Sabe? E isso, sei lá. O Daniel da Hora era ótimo também, né? Meu Deus, e ainda tinha os professores. Daniel era incrível, tinha Corradini também, enfim, tinha uma galera Corradini, muito André. Eu encontrei André um dia desse. Natal, nada a ver, né? massa. No Natal ou em Natal? Em Natal. Tava lá andando, ela viu. Não, isso é massa. Enfim, poder reencontrar. E eles são as mesmas. A gente muda, né? Aparentemente, a cara da gente. Eles ficam iguais. Sim. Eu me lembrei, tu falou isso, eu me lembrei do meu primeiro trabalho, que era numa feira. E era numa feira, acho que no centro de convenções. E eu tinha que vender chaveiro, aqueles chaveiros de acrílico. Sabe que tem uma foto 3x4? Que Sim. Um ponto turístico, o povo Você via vende. pra quê mesmo isso? Era um chaveiro, por cara. Por que você iria querer um chaveiro com uma foto 3x4? Pra quê? Então, Cleiton, ai, que ódio, porque As você foi pessoas falar eram isso, aí agora eu cafonas. enveredei nessa ideia de, no meu tempo, porque isso veio muito vivo, essa Pra não memória na minha perder cabeça. de quem é a chave. Não sei. Era porque as pessoas eram cafonas mesmo. Não é sério, a gente ainda é cafona pro que a gente vai ver no futuro, talvez, né? Enfim, eu sei que, Cleiton, eu tinha que vender esses chaveiros numa feira. E aí, não, vamos personalizar. E aí, eu usava uma câmera que encaixava um disquete nessa câmera. Aí, eu tinha que tirar a foto do pessoal, levar pro stand, colocar o disquete no computador, imprimir, cortar. Moço, você quer um chaveiro? Só que isso hoje já é uma logística difícil, né? Com a tecnologia que a gente as tem. pessoas, como é que você conseguiu uma imagem? Aí o que eu fiz? A gente ficava, sei lá, no 10º stand, eu ia pro início da feira, tive uma ideia revolucionária. É porque eu me orgulho dessa história e eu me lembrei contigo falando isso. Eu fui pro início da feira e aí eu pedia para as pessoas para tirar foto delas, porque foi na época que tava surgindo, sei lá, Bob Flash, esses sites assim, quando câmera digital começou a ficar popular. E aí, só que ela era com disquete. E aí eu pedi para tirar foto do pessoal, aí eu ia correndo pro stand, fazia todo esse processo, botava no computador, imprimia quando a pessoa chegava. Você quer comprar um chaveiro? Pô, já tá lá na sua foto. Não, foi boa essa história, viu? Foi. E aí, o plot melhor ainda, a lição, foi que tinha um senhorzinho que ele pintava quadro, eram telas pretas. E aí ele pintava umas paisagens, assim, era bem bonito. E aí ele, meu filho, chega aqui. E aí, olha, quando você for vender alguma coisa para alguém, quando você for perguntar alguma coisa para alguém, nunca use a palavra não quando você quer que a pessoa responda sim. Eu disse, como assim? Você chega para todo mundo e diz, moço, você não quer tirar uma foto, não? A pessoa vai dizer, não. Então, se você mude a pergunta, pergunte assim, eu posso tirar uma foto sua? E aí a pessoa ela vai pensar no sim e no não. Então, a probabilidade dela dizer sim é muito maior. E, enfim, eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci disso. E não só foi tu falando esse negócio da primeira experiência lá. É legal quando a gente pega esses momentos, pensa esses momentos assim. Nossa, total. Foi meu coach. Ele, não sei nem o nome dele, mas enfim. Só que onde quer que ele esteja, maravilhoso igual. Então é o seguinte, vamos fingir que você já foi pra Disney. Eu já fui pra Disney, de verdade. É o seguinte, vamos fingir também que a gente não falou isso antes. Tá. É o seguinte, esse telefone tá aqui, você comprou ele na Disney, já que a gente tá no Lúdico. E aí eu quero que você faça uma ligação, certo? Não sei se você lembra de algum telefone. Não precisa lembrar também não, pensei nisso agora. Eu quero que você faça uma ligação pra Cleiton eu ia dizer, no texto eu tinha botado 10 anos, mas pra tu vai ser 20. Para Cleiton, de 20 anos atrás, e eu quero que, sei lá, você dê algum conselho para ele. Finge que ele vai atender e vai acreditar que você tá no futuro, tá? Você vai pegar o telefone. Oi, Cleiton. Sou eu, Cleiton. Não perde tempo com isso não, porque eu não vou conseguir te explicar que eu sou do futuro. Só aceita, não vai tirar pedaço. Vê só. Continua fazendo tudo do jeito que tu tá fazendo mesmo, porque tudo quem eu sou hoje é a partir de tudo que você viveu, então não tenho nenhuma dica diferente pra dar. Apenas viva. Mentira, tô brincando. Anota aí o número da Mega Sena.
E aí, Oh. qual é o número da Mega Sena? Tu descobriu? Não. Que se você no futuro... Ah, tu tá em outro futuro, né? Hã? Nossa, que metaverso Primeiro foi esse? que eu sou muito ligado nesse tipo de conteúdo, né? Ah. Então, se eu pudesse ligar pra mim no futuro, significa que o meu eu do passado já teria recebido essa ligação. Então, eu não poderia mudar nada, visto que eu sou a pessoa que recebeu Meu a ligação no Deus. passado. Esse quadro virou uma... Não, virou uma A não farsa, ser que eu ele abrisse continuou. um novo multiverso, né? Mas aí já é outra história. Já. É verdade, eu só pensei em 2. Daquela hora. Mas é pra ser lúdico. É, tá. Me lasquei. Por que eu vou botar esse negócio? Perguntar logo pra cá. Seguinte. Eu quero falar agora sobre inspirações e sobre referências. E eu sei que você consome muito arte, que você é uma pessoa muito criativa, isso também não é novidade pra mim, e que você se inspira muito em tudo que você vê, em tudo que você consome. E existem 7 artes, certo? Eu vou ler aqui, porque eu não sei as 7 de cabeça. Nem não, posso eu repetir. fiquei com medo de você me perguntar. Não, vou facilitar. São 7 formas de arte. A gente tem música, pintura, escultura, dança, literatura, teatro e cinema. Aí a primeira pergunta é, qual dessas artes mais te inspira, assim, mais te impacta, mais tem uma relação contigo? Olha, pelo volume de informação que eu recebo, é cinema, né? Considerando inclusive TV, né, e tal. É o que eu mais consumo e é o que mais me faz emergir e ter uma visão externa do que eu tenho à minha volta, de outras emoções, de outras realidades, de outras expressões, né, a partir do momento em que eu sinto que desenvolve a minha capacidade de ter empatia por situações que são externas a mim, mais relevante eu acredito que a minha criatividade fique, pois eu consigo me conectar melhor com a pessoa que eu quero atingir com o meu conteúdo. Tu é tão eloquente. Poxa, Eu fiquei impressionado. menina, eu tô besta. Eu tava bem conectado com o que tu tava falando, mas eu fui... Nossa, Eu não sei como é que eu cheguei aqui. Um plot em cima do outro plot. Caramba, não, enfim, muito orgulhoso. Já tô há muito tempo, mas mais ainda agora. Eu me perdi até na pergunta. É o seguinte, baseado nisso, eu queria que você me dissesse, pode ser o primeiro que vem na cabeça, qual é o seu filme favorito? Eu não tenho filmes favoritos, nada favorito, porque eu sinto que as coisas têm conexão com o meu eu de agora, e como eu sempre estou mudando, eu acho que isso acaba limitando um pouco. Mas um filme que para mim tem muito significado por um momento da minha vida é Titanic, desculpa. Ai, que massa! Tá vendo? Tô me surpreendendo. Tu chega a tá vermelho, cara. É porque é fofinho, assim, é meio que eu adulto indo pro cinema sozinho. Sim. Eu fui 3 vezes assistir esse filme no Na São época ou Luís. ia hoje? Na época. Não, eu já assisti mais de 30 vezes, eu acho. Mas eu me conectei com esse filme num nível, assim, que eu via tudo sobre ele. Eu tinha pôster. Eu tenho medo dele, eu acho ele incrível, eu vou falar, calma, eu usei essa palavra no lugar errado. O meu medo dele é que eu acho ele tão incrível, Titanic, que ele dói. Ele é um filme que dói, sabe? Enfim, sei lá, filmes que as histórias vão envolvendo você de um jeito que enfim, é tão bom que dói. Amigo, sabe o que eu achava de Rose? Eu dizia, caramba, acharam uma atriz igual à pintura. Porque eu achava que era real a história. Eu queria acreditar. Inclusive, até hoje, eu gosto muito de vídeo de curiosidade no YouTube, quando aparece 50 curiosidades sobre Titanic que você não sabia. Eu já tinha visto todas as 50 vezes, eu vejo de novo. E isso aí eu gosto de ver. Sobre a produção e tudo. Que, enfim, ele tem muitas particularidades. Ainda mais... Tu iria no submarino visitar lá os... Tu iria? Hoje? Depois te sabendo daquilo, não. Eu teria mais... não vou mentir não, Cleiton. Se eu tivesse muito dinheiro vadio... Se não fosse uma empresa suspeita, né? Eu ia pesquisar, eu ia ver a Cameron procedência. desceu não sei quantas vezes ali. É o quê? Não, eu não entraria dentro de uma cápsula daquele tamanho. De jeito nenhum. Eu ia dizer que eu acho que eu iria. Não, mas eu iria sim, levando em consideração essa realidade. Não aconteceu nada. Eu tenho um dinheiro surreal, porque é um dinheiro, enfim, inimaginável. Eu acho que eu iria. Eu ia. Eu já toquei no Titanic. Eu fui no museu do Titanic lá em Orlando. Tinha uma placa de ferro. Se é verdade ou não, mas acho que era. Tinha uma placa de ferro e tinha um buraquinho pra você
Encostar o dedo. Eu acho muito marcante. E eu também torcia para que a história... Não torcia que fosse verdade, mas assim, aquele romance criado, né? Aquela realidade fosse... Como é que se diz? Tivesse acontecido para... Não sei. Talvez a... Enfim, não sei, é muito louco pensar sobre o Titanic. Mas ele é... Sei lá, levando em consideração Eu acho a redondíssimo. produção. Assim, é redondíssimo o filme. O 98, né? como Ele é. é... É de 97, isso. Faz muito tempo, igual. muito tempo. Tipo, hoje a gente com o nível de produção, de tecnologia, de tudo que a gente tem hoje, ele ainda é surrealmente muito bem Ele feito. não é. É porque ele tem muito efeito prático, né? Então, Sim, a gente não. que foi feito, né? Aí você não percebe tanta coisa. Que não é CGI. E até na época também. Tem muita coisa de CGI também, que eu lembro que tem, enfim, uns colchões azuis que o pessoal Sim, tava caindo e ainda é tudo. perfeito. E aquela música. Eu tenho uma curiosidade sobre o Titanic. É porque nessa parte. Não, vou perguntar pro chat. Se o chat souber essa curiosidade que eu vou dizer. Beleza. Se ele não souber, eu compartilho a minha curiosidade também. É porque nessa parte. Eu queria compartilhar exatamente uma referência mesmo e alguma coisa que a pessoa goste muito, uma coisa que a pessoa se identifique muito. E o chat estava ouvindo tudo isso que a gente comentou até agora. E, chat, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu queria que você dissesse, que você comentasse alguma curiosidade sobre Titanic que Clayton talvez não saiba. Clayton talvez não saiba. Mesmo tendo gostado muito, eu ia dizer, mesmo sendo um grande fã do filme, eu posso dizer isso? Pode, um aficionado. Mesmo sendo um aficionado sobre Titanic, você ouviu alguns comentários dele e você pode comentar alguma coisa ou dar alguma curiosidade? Oi, Clayton. Que incrível saber que o cinema é a sua paixão. E falando em Titanic, você sabia que durante as gravações surgiu um boato super curioso? Dizem que alguém estourou substâncias alucinógenas na sopa da equipe e várias pessoas, até o próprio James Cameron, acabaram indo para o hospital. Mas, claro, isso é só um daqueles mitos que aparecem em torno de filmes icônicos, né? Não tem nenhuma prova de que isso realmente aconteceu. Agora, falando sério, a história de Jack e Rose é pura ficção, mas há uma história real do Titanic que realmente toca o coração. Isidore e Ida Strauss, douros da Macy's, estavam a bordo do Titanic. Quando ela foi convidada a entrar em um bote salva-vidas, ela se recusou a ir sem ele. Ela disse: "Aonde você for, eu vou." E foi assim que eles decidiram ficar juntos, abraçados, enquanto a água invadiu o navio. Essa história verdadeira nos mostra a profundidade do amor humano e como a arte, na verdade, nos conecta com o que é inesquecível. Clayton, é realmente fascinante como o filme Titanic, com sua história de amor e sacrifício, continua tocando tantas pessoas até hoje. É incrível como a arte tem esse poder de nos conectar com sentimentos tão profundos e universais. Saber que Titanic é o seu filme favorito e que ele também te inspira, só reforça como essas histórias são atemporais e continuam a nos ensinar sobre o valor do amor, da coragem e da conexão humana. Que essa paixão pelo cinema continue te inspirando a criar e a inspirar todas as pessoas que convivem com você, assim como você faz no seu trabalho e na sua vida. Ai, meu Deus, eu também não sabia não dessa não. Mas eu fiquei besta ver como... A minha curiosidade, eu acho ela massa, é com relação à música mesmo, a My Heart Will Go On, né? Uhum. Ele não queria nenhuma música... Ele disse, esse filme não vai ter trilha sonora, não vai ter música tema. E todo mundo da produção ficava, homem, vamos botar, tem tanta música boa e a gente pode produzir alguma. E ele, não, eu não quero. E aí foi logo quando Celine tava começando a bombar mais ainda e alguém da produção chegou, fulana, grava essa música aqui, essa demo. E ela, nossa, que música chata, não. E aí ela gravou bem assim. E aí no dia seguinte... O pessoal da produção chegou com essa demo pro diretor e aí, olha, escuta isso aí, ele. Tá bom, agora a gente tem uma música tema. E até hoje a gente só escuta, a única versão oficial que tem é a demo, ela nunca gravou de novo. Isso eu sabia que era demo. E é incrível, né? Que ela fez com isso, finge né? que tu não sabia. Eu sou um aficionado do Titanic, mas a música não faz parte do filme. Tu nunca reparou? Assim? A música não toca durante o filme. É só o... Não. Ele faz instrumental, né? Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que a música foi gravada em cima desses instrumentais. A música só passa quando sobe os créditos. Durante o filme não tem, não.
Meu Deus, é verdade. É verdade. Então, e o que é massa nele é porque ela se repete o filme inteiro. Essa melodiazinha, a mulherzinha lá do ó. E você não enjoa, ela vai abraçando você, vai lhe apertando. Corta essa parte. Eu me direitinho poderia agora fazendo isso. Ela ainda tinha um dedinho assim, ó. Mas Ai, meu Deus. eu acho que não. Eu acho que fizeram tudo e a melodia estava pronta e ela botou a voz em cima. Entendi, Eu não acho entendi. que pegaram a música, eita, a música ficou tão boa, vamos fazer mais coisas pra. Porque não é a mesma música, não. Você já escutou o álbum Titanic? Eu já. Não, se eu Tem um ouvir, eu álbum não só lembro. com isso. E essa é uma música só, né? E o resto é só. Entendi. Ela E é que aí nem de tem a música Gladiador, né? Que tem completinha. aquela mesma música que cantada de várias formas, né? Interpretada de... Esse eu não. Esse eu Nossa, é vi uma vez, eu incrível. acho. Gostei. Isso me lembra muito, por exemplo, quantos anos... 97, né? Tu tinha quantos anos, Cleito? 12. Uma coisa que eu acho incrível em música é como ela consegue gerar um efeito em pessoas, mesmo quando você não faz a mínima ideia do que aquilo tá acontecendo. Ah, eu lembrei de uma curiosidade agora. Eu não tinha acesso ao álbum, ao CD, na época. Só muito tempo depois que eu tive acesso. E eu queria aprender a cantar. E não tinha internet para você ir no Letras. Mas tinha um programa na rádio que traduzia a música. Tá ligado? Falava uma parte. Do seu quê? É. Não. Aí eu anotei a música toda traduzida. Só que ele não traduz ao pé da... Tipo, né? Quando eu fui olhar no dicionário, aí tipo assim... Sei lá, trabalho. Aí pra mim trabalho é work. Só que existem várias formas de trabalho. E aí eu saía tentando traduzir de um jeito e disse, não, nada a ver isso aqui. Até que eu peguei, escutava a música, via a tradução e olhava no dicionário qual palavra se encaixava melhor pra eu poder escrever a letra do zero em inglês. Ver que trabalho. Nossa, eu tenho uma história com ela, era do Go On, que eu achava que era Por Perto. E, meu Deus, Por Perto. Aí depois Sandy Júnior gravou, né? Eu disse, por que não tem o Por Perto? E nem tinha nada a ver de Por Perto. E, enfim, na minha idade tinha no karaokê, tinha essa música. E veio, meu pai chega já... Eu sou Júnior, né? Júnior, canta aí a música de Titanic. Lá eu, mas bem fininha, rapaz. Olha aí, ele canta, aí eu chego... Cantava, nossa, eu arrasava, tirava 99 no Leãozinho. Essa eu não tenho coragem Fiquei não. lá. Eita. Ei, eu tenho uma missão pra tu. Na verdade, eu recebi essa missão agora, mas eu sei que tu vai poder me ajudar a resolver. Peraí. Pode dizer o que, é que você está precisando que a gente executa. Então, eu preciso responder qual é o maior São João do Brasil. E tu vai me ajudar. Aí você me tora, né? Mas vamos lá. O maior São João do Brasil, a gente sabe que é, né? Porém, eu tenho o maior bloco de São João do Brasil, que é... Tá, você não vai mostrar agora, não. Isso a gente vai mostrar no vídeo pro pessoal. Tem gente que acha que eu tô em Campina Grande. Tem gente que acha que eu tô em Caruaru. Nenhum dos dois. Eu tô em Mossoró, a cidade que expulsou Lampião. Ela tem muito orgulho desse fato que aconteceu. Então, hoje, a gente vai passar o dia por aqui. Mossoró tem uma relação forte com o São João, sendo uma das cidades que mais se destaca nas festas juninas. O Mossoró Cidade Junina é um dos maiores e mais tradicionais eventos do Brasil, atraindo visitantes de todo lugar. A festa ocupa um grande corredor cultural no centro da cidade, onde está o Memorial da Resistência, que celebra justamente o episódio histórico da resistência contra o Bando de Lampião. Exatamente. Tanto é que eu tô aqui na frente, né? Que é o Memorial da Resistência. Esse memorial, ele fica no centro da cidade e ele fica no centro também do local onde acontecem as festividades de São João. Aqui a gente vai ter amanhã a passagem do maior bloco junino do Brasil, que é o Pingo da Meia-Dia. Simboliza o início das celebrações, com muita música, dança e animação. É um dos maiores eventos juninos ao ar livre do Brasil e movimenta toda a economia e a cultura local. O Mossoró Cidade Junina é dividido em várias áreas temáticas. O corredor cultural é onde acontece o Pingo da Meia-Dia e o Boca da Noite, com trios elétricos e muita animação. Já a Estação das Artes é o principal polo de shows, onde se apresentam as maiores atrações. A estrutura é gigante. Eu vou passar pertinho aqui na frente do palco principal.
E aí o pessoal tá aqui, desenvolvendo com toda a produção. São muitas equipes, então tem o pessoal de cenografia, tem o pessoal de estrutura, tem o pessoal de sonorização, tem o pessoal de iluminação, tem o pessoal da área artística, tem o pessoal da parte gráfica, tem a própria mobilidade urbana da cidade. É um número de profissionais muito grande que merecem destaque. E a minha ideia de fazer essa visita aqui, mostrar um pouco de como funciona esses preparativos, é exatamente essa. Valorizar esses profissionais, que eu vivo disso. Eu acho que todo mundo chega em todas as festividades e vê tudo pronto, vê tudo muito bonito, mas todo mundo acaba não tendo noção da dimensão do trabalho que é desenvolvido por muitos dias, muitos meses antes da realização de cada evento. Eu digo sempre que o maior trabalho está antes do evento acontecer. Quando as portas se abrem e o público começa a entrar no evento, isso já é a finalização, é a consequência de meses de estudo e de trabalho desenvolvido por diversas equipes. De acordo com dados e estatísticas, qual é, Chat, de verdade, o maior São João do Brasil? Qual aspecto a gente pode considerar para dizer que uma festividade ou uma cidade detém o título de maior São João do Brasil? O título de maior São João do Brasil geralmente é disputado por algumas cidades, como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Elas costumam se basear em alguns critérios para se autodenominarem as maiores, como número de visitantes, duração da festa, quantidade de atrações, área ocupada pelo evento, impacto econômico e tradição cultural. Mossoró também se destaca bastante, com uma programação extensa e um público imenso. Mas a disputa pelo título acaba sendo mais uma questão de orgulho regional e promoção turística. Em termos de números, Campina Grande e Caruaru costumam atrair milhões de visitantes e têm uma tradição muito antiga, o que as coloca frequentemente no topo dessa disputa amigável. Eu tô em Caruaru, né? Conhecendo uma parte do São João daqui, que é gigante. Oi, meu querido, eu sou Sinforosa. Como é, mulher? Sinforosa. Sinforosa. Sinforosa, né? Lindo meu nome. E foi mãe e pai que me deu. E vende o que aqui? Vende de tudo. Você sabe o que é uma bodega? Sei. Meus pais já tiveram uma bodega. Porque só tem a obrigação de cantar quando chove. Eita! Agora eu tenho uma... No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região entre Volante e Cangaço. Quando ela era do braço do jagunço para mandar do coronel invasor, dava-se no interior esse caso inusitado. Tem muitas ativações aqui no Coretinho. Nossa, que lindo! Esse tá com LED. Ali devia ter o QR Code, porque quando o povo fosse tirar foto, já pegava o QR Code para baixar o aplicativo. Mas tá lindo, gente. Arrasaram. Só tô dando ideia. Nossa, esse da Maisena tá incrível também. Tem muita ativação. O pessoal tira foto lá embaixo, lá dentro, uma cabine de foto, alguma coisa assim. E aí depois eles exibem as fotos nessa janela, nessa sacada lá em cima. Como se a pessoa estivesse na janela de casa, sabe? Você é a mulher que eu lhe chamo de atriz de Gabriela. Se eu morrer sem beijar na boca dela, vou passar pela vida sem viver. Ah, que lindo! Ó. Eu vou viver. Vou pra Caruaru, vou pra Campina Grande, vou pra Mossoró, vou pra Gravatá, vou pra qualquer lugar. Só vou. Tchau. Eu acho que só a necessidade da gente querer conhecer e valorizar a cultura e a tradição que a gente já tem em qualquer lugar do Brasil já é suficiente. E aproveitar o São João do jeito que a gente merece, do jeito que a gente acha melhor. São muitas cidades, são muitas tradições, cada um do seu jeito, mesmo sendo a mesma festividade, que a gente aproveite toda essa riqueza para valorizar as nossas raízes e ser feliz. Beijo para vocês. Ai, meu Deus. Então agora a gente vai para a última parte, tá? Pra gente encerrar. Nessa parte eu vou pegar alguns cartões e eu quero que você selecione uma dessas perguntas, tá? Você responda. Essa nem eu sei. Essas aqui nem eu sei. Qual, enfim, que perguntas são. É sorteio, eu não escolho a pergunta, né? Vamos jogar fazer negócio de Xuxa, não. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu fazer um negocinho bem baralho. Peraí. Não, e na cartinha de um lado ainda tem. Quem é você? Vai, escolhe uma. Não, vou pegar essa aqui que ninguém pega, né? A pobre é a última, né? Os últimos serão os primeiros.
E aí? O que a palavra desafio lhe sugere? Por quê? Acho que ao longo da vida os indivíduos tem aquele momento de fricção entre o que a gente tem e o que a gente quer ter. Onde a gente está e onde a gente quer estar, né, depois. E essa fricção, quando ela gera na gente alguma emoção como anseio, ansiedade, desconforto, né, algo assim, faz a gente querer atravessar esse caminho. O desafio em si, pra mim, ele é como se eu conseguisse... É porque eu vivi tanto pulando de um desafio para o outro, que pra mim são esses pequenos momentos de fricção que vão me empurrando um pouco pra frente. Entendi. Hoje Ondas, como se fossem ondas. Hoje eu tento desromantizar, porque às vezes também a gente romantiza demais, sabe? Os obstáculos que a gente tem que transpor sim. e tal. Coisa difícil é coisa boa. Não, coisa difícil de conquistar lá na frente, mas não é pra ser difícil, não. Eu tô entendendo o desafio como coisas simples, assim, do dia a dia, que é de você... Tipo, eita, eu preciso repensar isso, eita, eu preciso conquistar isso, eita, eu preciso conseguir comprar isso, eu preciso convencer tal pessoa disso. Eu consigo me convencer disso, eu preciso ficar mais tranquilo em relação a determinada coisa, eu preciso amadurecer determinado ponto. E esses pequenos desafios assim são muito importantes porque vai gerando fricção e a gente vai caminhando para algum lugar. Gera movimento, né? Gera movimento. E, enfim, o máximo que pode acontecer quando você sai de um lugar e vai para o outro é não ser bom. E aí você pega e vai para outro. E não está no mesmo lugar. Não está no mesmo lugar. E aí, falando em não estar no mesmo lugar, a gente está encerrando. Eu te agradeço demais por ter topado esse, sei lá, lapso dentro da sua rotina, tá? Espero que você esteja em outro lugar. Então, foi ótimo de verdade. Pra mim, eu fico de fato muito mais feliz do que eu já tava quando tu disse, claro, eu topo. E muito mais ainda quando tu... E aí, mas eu me preparei pra quinta. Eu disse, poxa, ele realmente se preparou, ele realmente, sabe? Porque normalmente as pessoas dizem, sabe aquele, a gente combina de combinar, sabe? As coisas ficam meio soltas. E você chegou e a gente começou a conversar e eu me sinto muito mais orgulhoso de lhe ver quem você é. Me sinto muito mais inspirado também. Enfim, diante da imagem que tinha de você, da referência, aquela lembrancinha lá, a caixinha de Cleiton, eu abri essa caixinha de pão. E, enfim, fico de verdade muito orgulhoso e muito feliz por ver essa sua transformação, essa sua mudança. E, enfim, espero que tenha sido tão bom pra você quanto foi pra mim. Ô, amigo, obrigado pelo carinho, pela estima. Eu fico um pouco constrangido, mas minha moral tá elevada por conta da introdução do chat. No começo, né, que botou lá em cima, então acho que é isso mesmo. Eu tô brincando. Não, mas sim, você merece aquela introdução. Agradeço demais pelo seu convite. Foi muito bom repassar coisas assim que não passam pela cabeça da gente no dia a dia, né, porque a gente tá acostumado a viver no automático. E, menino, gostei desse formato. Eu queria ficar fazendo isso só pra me conhecer melhor. Mas é legal. Tipo assim, é como eu falei, tipo, ter iniciado isso, não necessariamente esse que a gente fez hoje, tem sido muito, sei lá, revelador pra mim, muito divertido e, enfim, aberto outros caminhos e outras caixinhas por aqui. Enfim, a gente vai fazendo, né? Deus disse, faz por onde que eu te avisar, né? Faz por onde que eu te ajudarei. Então vamos fazendo. Então, eu vou me despedir, tá? Agora. Se você gostou, compartilha com quem você gosta. Se você não gostou, compartilha também, tá? Espero que vocês também estejam um pouquinho diferente de quem vocês eram quando vocês começaram a assistir esses vídeos. Enfim, não sei como é que vai ser essa ordem. Muito obrigado. E se você quiser se despedir agora, fazer um tchau, fazer um CTA. Ai, não tenho nada pra falar, mas quando você não tiver nada pra falar, não fale nada. Aí foi... Sabe, não é porque a gente teve uma conversa tão boa e eu me sinto tão... Eu sinto que eu falei tudo e tá de boa ficar em paz com isso. E eu falei isso várias vezes, de ficar de boa, porque eu acho que é um mantra pra mim, que é me ver sempre numa posição de que eu preciso fazer algo e eu tô aprendendo do tipo, vou ficar de boa. É tipo sobre
ter que sempre tomar uma atitude, ter sempre razão, ser sempre uma voz. E aí agora eu não quero falar nada, mas na verdade eu já falei um monte de coisa, né? Drop the mic agora. E, gente, pra gente fazer um encerramento oficial, na verdade a gente já encerrou. Eu vou só passar a palavra pra ele, se despedir de vocês e comentar um pouquinho sobre o que ele achou e dar o tchau final. Vamos ver o que vai sair daqui. Bora. Esse foi mais um episódio do GIAcast, o lugar onde a vida encontra a inteligência. E assim como a vida e a inteligência, a gente está em constante transformação, sempre evoluindo. A gente espera que vocês tenham se inspirado, curtido cada momento e um agradecimento enorme ao Clayton Rodrigues por ter grilhado aqui com a gente. Não esqueçam de seguir o Clayton, seguir o GIAcast e fiquem ligados porque muita coisa boa tá por vir. Se tiverem sugestões, manda pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!